Olá, estudantes do curso de Serviço Social, da disciplina de Fundamentos de Antropologia. Eu sou o professor César Mangolin e essa é a nossa primeira aula ao vivo desse semestre. Já fizemos lá um vídeo de boas-vindas, mas reitero aqui as boas-vindas. Vocês já estão no segundo semestre, né? Pelo menos. Já tem aí um ritmo, né, já adquirido do curso, portanto, temos tudo para termos um bom semestre. A nossa disciplina, como vocês puderam perceber, já ela não é de um tema, de temáticas específicas do serviço social, mas a antropologia é uma das ciências sociais que tem uma contribuição importantíssima a dar para a formação e depois para a ação e para a reflexão, né, sobre essa ação de profissionais do serviço social. A gente pode destacar aqui, fazer isso de três maneiras, né? Em primeiro lugar, eu vou tentar é, resolver, inclusive, algumas dúvidas, algumas vacilações, enfim, que apareceram ali no nosso primeiro fórum, né? Tentar fazer uma síntese ali do tema proposto no primeiro fórum. Eu acho que a gente pode dividir isso em três temas que estão ligados, né? Primeiro, a questão do conhecimento e do que a gente chama de conhecimento científico e da importância disso, né? Depois do objeto dessa ciência social que é a antropologia e por fim a importância que isso pode ter para o serviço social. Vejam que quando a gente fala do conhecimento, né, e do conhecimento, no nosso caso aqui, do conhecimento científico, nós estamos falando de algo que deriva de um empenho, de um tempo, que deriva de reflexão, né, quer dizer, de flexionar várias vezes, né, o mesmo objeto, né, usando, claro, instrumentos que nos facilitam a observação e a apreensão da realidade objetiva. As ciências sociais, de um modo geral, elas nos permitem construir, né, esses instrumentos através de métodos bastante precisos. Quando eu falo de conhecimento científico e de conhecimento objetivo, então, nós estamos falando, né, de uma associação que nós temos que estabelecer com a ciência, com o nome, o termo ciência, né? De que a ciência postula a objetividade. Ciência, então, não é a impressão que a gente pode ter de alguma coisa, né? Não é uma opinião sobre algo. A ciência não deve ser um tema que aflora, né, numa conversa qualquer, e sobre esse tema, então, nós resolvemos dar ali algum tipo de explicação, né, repentina. Como eu disse, o que nós estamos chamando aqui de conhecimento objetivo e de ciência, os cachorros estão ajudando a aula. O que a gente chama de conhecimento objetivo e de ciência é resultado de um trabalho, de uma prática, né? De uma prática teórica, é uma prática de produção teórica, que procura, se não explicar exatamente o que as coisas são em si mesmas, objetivamente, pelo menos busca uma aproximação o máximo possível disso. Então, sempre que a gente falar de ciência, a gente está tratando disso, né? E não de nada solto no vento, né? Não de uma opinião qualquer. Então, é algo que demanda tempo, né? Demanda estudo. E qualquer um que queira ter o conhecimento da realidade precisa dispor desse tempo. Então, isso não tem nada de complicado demais, né? A pessoa fala, muito difícil saber a ciência e tal. Não tem nada de complicado demais. A gente só precisa ter tempo. Tempo e disposição, né, de usar esse tempo estudando bastante, né? Isso é importante para profissionais de todas as áreas e é fundamental para profissionais do serviço social.
É isso no nosso caso, então, né? Então, migrando para o segundo ponto. Conhecer o humano, que é o objeto da antropologia, né? A antropologia ela vai estudar o humano e vai estudar o humano inserido culturalmente, historicamente, né? E tentar pensar as relações que envolvem o nosso organismo com o meio, pensar como as culturas se diversificam ao longo da história, mas que também vivem no mesmo momento, né, e deveriam conviver com alguma tranquilidade no mesmo tempo histórico, como acontece no nosso agora, enfim. Compreender um tanto do humano, então, e é possível fazer isso cientificamente, né? É uma tarefa da antropologia. Por que que é importante, de novo, insistir nessa coisa, né, de fazer isso cientificamente? É porque não se trata de dar uma opinião sobre isso, vou insistir de novo, não se trata da gente replicar uma impressão que nós temos sobre a nossa espécie. Não se trata de usar a nossa cultura e os nossos costumes, as nossas tradições, os nossos valores, e tratar isso como sendo universal, né? Tomar esses elementos que são de uma dada cultura como universais e querer, então, medir os demais a partir desses valores que são muito próprios de uma dada cultura, enfim. Então, o conhecimento científico do humano, da nossa espécie e das culturas, pode nos permitir uma, uma compreensão de fato, né, da realidade objetiva, portanto, de o que nossa espécie é. E por fim, isso é importante, né, de novo, né, e mais especificamente, isso é importante para trabalhadores do serviço social mais diretamente, por quê? Vocês sabem que existe, claro, né, em todas as áreas, a necessidade de profissionais que vão pensar essas práticas e pensar a própria ação dentro do serviço social e o sentido do serviço social de modo geral, enfim. Então, a produção teórica, né, sobre isso. Então, há um trabalho intelectual e de pesquisa que é fundamental na área de vocês. Vocês estão entrando em contato aí ao longo do curso com pesquisadoras e pesquisadores específicos da área do serviço social. Mas também nós temos uma outra dimensão que é a, o caráter aplicado do serviço social. Então, assim, vocês há uma operação prática, né? Além da prática teórica, tem uma prática direta, né, desse trabalho em frentes as mais diversas. Nessas duas frentes, né, tanto da prática teórica quanto da prática da ação direta, né, mais ampla, esse conhecimento objetivo da realidade é fundamental. E no caso, né, insistamos aqui, dos trabalhadores do serviço social, a gente pode destacar algumas razões muito simples, mas que não, muito simples, mas que não quer dizer que elas não sejam importantíssimas, né? Primeiro que uma visão científica das relações sociais e do próprio humano nos livra de preconceitos. Dificilmente quem se dedica a estudar as nossas relações, né, estudar a nossa espécie, estudar as culturas, etc., dificilmente quem faz isso age preconceituosamente, né, estabelecendo juízos moralistas, às vezes, né, em coisas que seriam tranquilamente compreensíveis. O preconceito significa já uma posição que está fora da ciência, né? Quer dizer, quando nós estudamos as coisas e explicamos as coisas, nós formulamos conceitos. Então, quem está estudando a ciência vai agir sempre conceitualmente, né? Quer dizer, você vai dar o nome correto às coisas que existem na realidade objetiva. O preconceito, né, é o preconceito, né? Quer dizer, o preconceito é algo que está fora do processo da produção científica. Então, estudar nos livra dos preconceitos.
Isso é fundamental. A segunda razão, no caso aí da antropologia, é a capacidade de pensar a diversidade cultural, de conviver, né, com a diversidade cultural, ter uma disposição relativista culturalmente e não etnocêntrica, né, como vocês vão estudar no nosso material. Isso significa que nós, nesse caso, né, nós somos capazes de olhar as culturas, os traços culturais de determinadas subculturas, né, quer dizer, de grupos específicos dentro de uma cultura maior, que é o que significa subcultura, é, vão conseguir percebê-los com a tranquilidade devida, né? E inclusive entender o sentido que determinadas práticas e costumes têm dentro de um dado grupo, o que nos permite também uma ação mais eficaz. E isso a gente consegue com o conhecimento da realidade objetiva, obviamente. Uma terceira Uma terceira grande contribuição é a capacidade, que está subentendida nas demais, né, a capacidade de compreender necessidades específicas. Quando nós não conseguimos ampliar a nossa compreensão e a nossa visão com relação às realidades diversas, nós tendemos, insisto aqui de novo, a medir as coisas todas a partir das condições que nos são mais familiares, né? E ao fazer isso, a gente começa a estabelecer juízos e formular absolvições ou condenações, né? Mas não a capacidade de compreender e auxiliar em determinados problemas. Então, esses estudos também nos permitem a capacidade de entender questões muito específicas, né, de determinados grupos e mais que isso, né, compreender que um mesmo fato, um mesmo evento ou uma mesma situação, ela pode ter uma gravidade diferente em casos distintos também, né, em grupos diferentes, em situações históricas distintas, e assim vai. Essa percepção também é possível. E, por fim, um quarto elemento que ele é mais geral, mas ele serve para isso tudo, é que eu não encontrei outro termo mais razoável para isso, né? Eu tenho um pé na filosofia, né? Meu doutorado é na filosofia, então, mas o quarto elemento aí é a sabedoria, sem dúvida. Então, estudar essas coisas nos dá sabedoria. O que significa sabedoria, né? A Sofia dos gregos. Ah, significa capacidade de discernimento, né? Significa capacidade de observar, de refletir uma dada situação, ponderar, ouvir, né? Ser capaz de pensar as possibilidades todas que estão abertas e tomar as decisões mais razoáveis de acordo com a realidade objetiva. Isso nunca é muito fácil, né? Às vezes, vocês no trabalho, vocês vão se deparar com situações em que a solução para alguns problemas ela está posta. Você sabe qual seria a solução, né, para uma série de problemas que vocês vão enfrentar. Mas as condições objetivas para que essa solução ocorra não estão dadas. Elas dependem de uma série de outras questões, políticas, econômicas, etc. Então, nem sempre o que a realidade objetiva nos permite fazer é o que corresponde aos nossos desejos, né? A realidade objetiva ela não corresponde ao que a gente gostaria que a vida fosse. A realidade objetiva nos mostra apenas como a vida é, né? A sabedoria é nós sabermos compreender isso, nós sabemos compreender em que pé nós estamos e refletir sobre isso. E sabedoria também, é claro, saber se colocar a caminho no sentido das transformações que são necessárias para que esses problemas sejam resolvidos de uma vez por todas, né? Então,
a covardia ou a resignação jamais são soluções, né, diante desses problemas históricos. Estudar um tanto bom dessas coisas nos ajuda também nisso. Eu espero que vocês se animem aí até para além da faculdade, né, estudarem esses temas com profundidade, tá bem? Bom, meu abraço, eu encerro aqui. Eu deixo a aula, o vídeo da aula gravada, né? Então, os que assistirem a aula depois podem ficar à vontade, me escrever, mandar mensagem, a gente conversar sobre esses temas a qualquer momento, tá bem? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.